Dia 77, 1 Reis, capítulo 14 ao capítulo 17. No capítulo 14, Abias, filho de Jeroboão, está doente, e Jeroboão manda sua esposa ir disfarçada até Siló, consultar o profeta Aías para saber o que seria do menino. Ela vai disfarçada, Aías já está em idade avançada, sem enxergar, porém o Senhor já havia dito a ele que a esposa de Jeroboão iria até ele consultar sobre o menino. Então Aías diz o que o Senhor mandou dizer, que Jeroboão fez pior do que todos que vieram antes dele, e por isso Deus matará todos de Jeroboão, e tirará o reino dele, e o menino, quando a esposa chegasse na cidade, ele morreria e todos pranteariam. E ainda disse que o menino é o único da família que será sepultado, pois é o único da família que Deus encontrou algo de bom, e aconteceu tudo como o profeta disse. Na sequência, mostra que Roboão reinou 17 anos em Jerusalém. Mostra que Judá fez o que reprova ao Senhor, construíram altares idólatras, colunas e postes sagrados sobre todos os montes. Havia no país até prostitutos culturais. O povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Roboão foi sepultado com seus pais e Abias, seu filho, lhe sucedeu. No capítulo 15 mostra o reinado de Abias, que durou 3 anos, e ele cometeu todos os pecados que seu pai havia cometido, mas por causa de Davi o Senhor deixou uma lâmpada para ele. Seu filho Asa foi seu sucessor. Asa fez o que aprova o Senhor, expulsou do país os prostitutos culturais e se desfez dos ídolos que seu pai havia construído. Derrubou e queimou o poste sagrado que a rainha-mãe havia feito. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, por todo o reinado deles. Asa morre e o seu filho Josafá reina em seu lugar. Na sequência, vemos Nadab sucedendo Jeroboão em Israel. Ele reinou 2 anos e fez o que o Senhor reprova. Baasa, filho de Aías, matou Nadab e assumiu o seu lugar. Matou todos da família de Jeroboão, como o profeta Aías havia dito que aconteceria. Baasa também fez o que o Senhor reprova e reinou em Israel por 24 anos. No capítulo 16, a palavra do Senhor veio ao profeta Jeú contra Baasa, onde diz que os cães comerão os da família dele que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentariam dos que morressem nos campos. Baasa morre e seu filho Elá foi o seu sucessor. Elá reinou sobre Israel por 2 anos. Elá estava se embriagando em Tisa. Zimri entrou, matou Elá e assumiu o trono. Assim que começou a reinar, matou todos da família de Baasa, e assim a palavra do Senhor se cumpriu. Zimri reinou sobre Israel 7 dias. Quando souberam que Zimri havia conspirado contra o rei Elá e o tinha assassinado, proclamaram Oni, comandante do exército, como rei de Israel. Então Oni e todo o seu exército saíram de Gibeton e sitiaram Tisa. Quando Zimri viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na cidadela do palácio real e incendiou o palácio em torno de si mesmo e morreu. Então o povo de Israel dividiu-se em 2 facções. Metade apoiava Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e a outra metade apoiava Oni. Mas os seguidores de Oni revelaram-se mais fortes do que o de Tibni, filho de Ginate, e aconteceu que Tibni morreu e Oni tornou-se rei. Oni reinou 12 anos e fez também o que reprova o Senhor. Então morreu e seu filho Acabe lhe sucedeu. Acabe fez o que o Senhor reprova e fez pior que os outros. Se casou com Jezabel e passou a prestar cultos a Baal. No capítulo 17 mostra a história do profeta Elias. Elias disse ao rei Acabe que não cairia nem orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a palavra de Elias. Depois Deus manda ele sair dali e ficar próximo ao riacho de Querite. Ele beberia desse riacho e o Senhor havia mandado os corvos alimentar ele. Os corvos traziam pão e carne para ele pela manhã e pela tarde. O riacho secou depois de um tempo e Deus manda ele ir para Sarepta e que uma viúva lhe daria de comer. Chegando lá, a viúva só tinha o equivalente a uma refeição. Porém ele disse para ela fazer um bolo pequeno para ele e o que sobrar fizesse algo para ela e seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E ela fez tudo como Elias disse. Tempos depois, o filho da mulher adoece e morre. A mulher reclama a Elias. E Elias clama ao Senhor e Deus ressuscitou o menino. Se você gostou desse capítulo, curta, comente, compartilhe com todos os seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe e até a próxima.